Começando mais um vídeo aqui do estúdio do Valor Entrevista, hoje com a presença ilustre do Major Eduardo, ele que é o comandante da Polícia Militar aqui da cidade de Gaspar. Para um tema bem bacana, nós vamos falar sobre o simulado de assalto a banco que aconteceu na última semana e o Major ele veio justamente para trazer os números, os dados, o que aconteceu e que vai ficar aí como lembrança e também serviu de teste, né? Seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Uma satisfação bastante grande, Alan, poder esclarecer algumas dúvidas, né, trazer um pouco da nossa experiência que a gente teve com esse curso, né, semana passada toda em curso ministrado pelo pessoal do BOP, o desenvolvimento de um plano de defesa, né, que nós já tínhamos, mas o aprimoramos, e o legal foi testá-lo, né, com a prática do simulado. Perfeito. A gente vai falar sobre a integração das forças de defesa. Já para começar o nosso vídeo, essa integração trouxe pontos positivos. Com certeza. Nós tivemos, como eu falei, uma semana toda, né, não era somente a Polícia Militar, nós tínhamos cerca de 70 policiais envolvidos ali, né, não só civis, nós tivemos Forças Armadas, representantes do Exército, a Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, região, Polícia Militar do Paraná, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, tivemos Polícia Penal, Polícia Federal e também um representante do Instituto Geral de Perícia, né? Polícia Científica. Então isso tudo integrou para que a cidade de Gaspar recebesse este simulado. E qual foi a intenção do simulado? Quem é que teve a ideia, Major? Então, nós temos, né, no início de cada ano, a gente tem uma listagem bastante grande de cursos, né, cerca de 30 cursos ali, e o comando do batalhão, juntamente com os oficiais, comando de subunidades, que é o caso aqui de Gaspar, eu elenquei 3 cursos e um deles esse de ações integradas de defesa, né, com a intenção de capacitar os nossos policiais, nós desenvolvermos esse plano ali, o aprimorando e, como eu falei, testá-lo, né, na prática. Sim. Como que os nossos policiais, como que a nossa realidade seria, trazendo o mais próximo mesmo de uma situação de um assalto a banco, né. Eu tive alguns fatores que acabaram influenciando ali, por um lado, negativamente, né, porque nós tivemos um evento grande, nós tivemos o rodeio, e isso envolveu cerca de 2.000 pessoas visitantes, cerca de 1.000 cavalos, e nós fazemos na data de início ali desse rodeio, onde tinha um show nacional, é algo que deve ser pensado, né? Mas, como se numa situação dessa, de um assalto a banco, eu não vou escolher, né? Eu não posso escolher, assaltantes não venham nesse dia porque a gente vai acontecendo o CTG. A gente vai estar com o nosso policiamento voltado para o evento, ou eu vou ter menos policiais, ou vamos colocar em risco a população. Não, eu não posso fazer essa escolha. Eu tenho que tratar, né, como uma situação que pode de fato vir a acontecer, e a gente saber administrar essas situações, essas questões. No simulado, vocês tomaram cuidado para deixar tudo bem sinalizado com relação ao simulado. Eu lembro que ali na porta do banco tinha uma placa dizendo que era um simulado. As pessoas também estavam com camisas brancas, né? Me fala sobre esse preparo, Major. Então, bem pensado essa questão de tentar identificar, né? Por quê? Nós temos na nossa região, não só aqui do Vale, como em Santa Catarina, um número bastante grande de atiradores, né, desportivos, CACs. E se não for bem divulgado, pode ser que um desavisado ali ache que é uma situação. É uma situação real. Janela ali no centro. Peraí, está acontecendo, eu vou ajudar a polícia. E passa fogo nos supostamente bandidos que eram policiais. Pois
fazendo disparos de festim para cima, Sim. o uso de explosivos. Então é uma situação que gera um estresse ali. E a gente tentou divulgar para os meios de televisão, as mídias sociais, né, rádio, e também é um dos cuidados que os operadores no dia ali identificaram a caminhonete. Uma caminhonete que é descaracterizada, mas foi colocado uma placa lá escrito simulado. Sim. Os policiais também escrito simulado. Colocado uma faixa grande no banco que foi escolhido. Para evitar uma situação aí que a gente não viesse a esperar. Né? Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Major Eduardo, ele é o comandante aqui da Polícia Militar na cidade de Gaspar. E aí, antes de eu te perguntar se o objetivo foi alcançado, que eu sei que foi alcançado, eu quero te fazer uma pergunta com relação a essa estratégia de montar ali na principal via da cidade. Nós temos ali, além do Banco do Brasil, tem o Banco do Itaú, enfim. Esse ponto específico, ele foi o ideal? Olha, a escolha do banco, né, a escolha da agência bancária não ficou a cargo minha. Muito pelo contrário, eu nem sabia qual seria. Né? A gente esperava que realmente fosse na área central, mas isso foi uma escolha dos instrutores, do pessoal do GOP que estava ministrando o curso. Como ali a área central é uma região que tem várias fugas, né? A nossa cidade em si, de Gaspar, ela tem 21 rotas de fuga. Ela tem 21 acessos, né? Entrada e saída da cidade. Olha isso. Então, sendo um assalto na região central, ele poderia cair na Ponte Antiga, na Ponte Nova ali, ir para 470 ou recuar sentido Ilhota, Brusque, ou pegar sentido Blumenau. Sim. Então, numa situação dessa, né, onde vem 1, 2, 3 carros com 4 em cada carro ali, fortemente armado, a ideia da Polícia Militar não é querer ser o herói e colocar outras pessoas em risco, chegar atirando contra eles. Não, nós não temos esse poder de fogo também numa situação como essa que eu falei. Um dia de semana, um policiamento normal, ordinário, onde parte desses policiais eu estava destinando para dar o apoio no evento, e num momento desse nós fomos surpreendidos com um assalto a banco. Então a ideia é trazer para a realidade. Então o que eu vou fazer? Com esse plano de defesa que nós tínhamos e o melhoramos, a gente vai falar dele depois. Contar com outros apoios, né? Apoios de unidades vizinhas. Por isso essa integração, né, com Polícia Civil, com Polícia Penal, com o Instituto Geral de Perícias, Polícia Federal, enfim, nós temos que pedir o apoio dessas pessoas para tentar frustrar a fuga dos agentes. Exatamente. Antes da gente seguir para a nossa próxima pergunta, eu quero te fazer um comentário, porque nas redes sociais a gente percebeu muita gente assustada. Sim. Né? E muitos comentários que até diminuem o trabalho de planejamento, de estratégia. O que você tem a dizer a respeito disso? Porque a gente pensou, muito barulho, só gritaria, e me acordaram. Muitas pessoas não entenderam, porque assim, apesar de os agentes, né, simulando serem os assaltantes, estarem identificados como simulado, justamente para evitar que uma pessoa que não soubesse, não tivesse recebido essa informação de que se de fato se tratava de um simulado, nós fizemos questão de deixar viaturas da Polícia Militar guarnecendo, né? Cuidando daquele espaço. Então, assim, os agentes, os policiais que estavam simulando ser os assaltantes, eles chegaram, eles arrumaram a questão dos explosivos, foi feito bastante barulho, foi utilizado munição de festim, né, para tentar simular que de fato tratava-se de um assalto. Nós tivemos pessoas figurantes ali como reféns e tal, todos eles bem identificados, camisetas brancas e tal, mas as pessoas não entendiam, diziam assim, os caras chegaram ali, fizeram um estardalhaço, né, bomba e tiro, e a polícia estava ali e não fez nada. Supostamente levaram o dinheiro, fugiram e a polícia não fez nada. Mas a partir daquele momento ali que a gente vai utilizar um pouco da parte de inteligência, né, uso de câmeras, uso de drone, informações, a rede de apoio que nós temos em volta dessas outras forças de segurança pública, e ali continuou. Né? Somente o início foi na área central. Mas isso 2h20 da manhã. Eu vou te perguntar isso dessa estrutura, porque tinham ali vários soldados, posso falar assim, né? Sim, policiais de tudo.
Tinha soldado, tinha cabo-sargento, Tudo. tinha oficiais Aí as viaturas, tinha helicóptero também, porque durante o dia o que eu mais vi era vídeo chegando de helicóptero sobrevoando a cidade, e entraram num terreno de uma pessoa que não sabia. Me conta esses detalhes também. Então, como a gente trouxe o mais próximo da realidade, nós fizemos inclusive assim, nós temos no plano, né, e como eu comentei, eu vou ter que contar com o apoio de outras cidades. Claro. Foi feito inclusive o tempo resposta, né, nós sabíamos um tempo médio ali, então as viaturas foram chegando e foram prestando esse apoio conforme a distância. Viatura de Blumenau, viatura de Brusque, viatura de Itajaí, o Águia, Tava no planejamento, Florianópolis. Então, que assim, massa. eu tenho que acionar o BOP, eu aciono o Cobra, que é uma especializada dentro do BOP, eu aciono o Batalhão de Aviações Aéreas. Então, assim, eles vieram e a gente foi dando continuidade. Nós não vamos conseguir, né, muito dependendo da sorte do plano de fuga deles, mas nós não vamos os prender logo em seguida. Aquilo ali vai se perpetuando, vai indo, vai mudando de uma cidade para outra, a gente vai juntando algumas informações. Nós esperávamos que a população se manifestasse, ligasse no 190. Ligaram? Pouquíssimos, tá? Porque a maioria sabia que era um simulado. Sim, foi anunciado. Beleza. Mas teve ligação. As prisões que nós fizemos... Tô ouvindo os tiros aqui! No final do exercício, quando chegou o Águia, tudo, nós tínhamos o pessoal do BOP, Cobra de Florianópolis, por volta das 6h30, 7 horas da manhã, que a gente já estava indo para a parte final desse simulado, do exercício ali. O cidadão foi acordado na casa dele lá e ele achou realmente que era verdade, né? Verdade. Aquela porção de policiais, era a aeronave fazendo buscas e a gente conseguiu chegar onde nós queríamos. Perfeito. A gente vai para o nosso segundo bloco, eu já vou depois perguntar se o objetivo foi alcançado. A gente está conversando com o Major Eduardo, ele está aqui no estúdio do Valor Entrevista, falando a respeito desse simulado de assalto a banco que aconteceu na última quinta-feira aqui na cidade de Gaspar. Lembrando que hoje é terça-feira desse dia aqui, dia que é para vir frio, mas até agora nada, né, Major? Vamos esperar a partir de amanhã a meteorologia aí vai castigar um pouquinho a gente. Para você que está aí do outro lado, não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco desse papo aqui esclarecedor com o Major Eduardo, ele que é o comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Gaspar, está visitando aqui o estúdio do Valor Entrevista novamente, para desta vez falar sobre o simulado de assalto a banco que aconteceu na semana passada. Major, alcançou o objetivo, Major? Com certeza absoluta, né? Nós conseguimos verificar que não é fácil você gerenciar o pouco material humano que a gente conta num dia desse, mas que nós temos uma força bastante grande, né? A capilaridade da Polícia Militar, ela envolve não só a região nossa aqui, mas também unidades vizinhas, estados vizinhos, claro. E a gente compartilha essas experiências, né? O aprendizado aqui não deve ficar somente em Gaspar, região de Brusque, o Vale. A intenção da Polícia Militar é alcançar o estado todo com esses cursos. Até porque em Criciúma teve um problema sério, numa situação que aconteceu. Tivemos aqui na região de Blumenau, ali na região do aeroporto, né? O Quero também. Perfeito. Então esses simulados, eu acredito que quem está pensando em vir aqui em Gaspar ou região fazer algum tipo de assalto, vai pensar duas vezes, porque vai procurar uma região que não está treinada. Assim se espera, né? Pergunta assim, boa, né, Major? Assim esperamos, né? A ideia é, primeiro, a gente capacitar nossos policiais, claro, para que chegue numa hora dessa ali, nós saibamos como agir, né? Como devemos agir, não sermos pegos de surpresa. Nós temos um plano de defesa, como acioná-lo e gerenciar tudo isso aí. Mas fica aquela dúvida, né? Para quem pensar em fazer um assalto, ele pode tentar a sorte. O azar já é garantido. Exatamente. Deixa eu te perguntar, o governador ficou sabendo, chegou até ele isso.
Como é que é feito essa distribuição de informações? Governador, vai ter um simulado lá, estamos capacitando a Polícia Militar do Estado para fazer esse tipo de trabalho. Isso chega no governador? Eu acredito que sim, né? Não só pelas redes sociais, o pessoal todo comentando, mas isso é um plano de comando da Polícia Militar, né? Não diz respeito assim, não é o governador que... Tanto é que assim, que é um curso que não é pago, é feito por próprios policiais militares, né? Até alguns pensaram, pô, mas estão gastando dinheiro com isso aí? Eu vi alguém comentando assim, Gaspar está gastando com esse tipo de simulado. Sem informação. Não tem nada a ver, não se gasta R$1 com isso aí, né? O dinheiro é todo da Polícia Militar, no sentido de que os instrutores são policiais militares, né? Nós utilizamos o prédio da Polícia Militar, né? O próprio batalhão lá em Brusque, o 18º Batalhão. Sim. Eu não consegui fazer em Gaspar porque, eu digo a questão do curso, porque a nossa companhia ainda é pequena, nós não temos uma sala de aula, eu preciso fazer melhorias nesse sentido. Então fica aí essas informações sobre esse simulado de assalto a banco. Agora, é claro que eu preciso tocar nesse assunto, porque ali você falou dessa integração com outras forças. E isso, com certeza, amplia os relacionamentos, sim. Aproxima as forças e isso dá uma certa segurança também. Com certeza. Esse network que a gente acaba criando, né, os contatos, né, às vezes uma quebra de paradigma, algumas situações assim que... em determinados locais, existe uma rixa entre polícias, não se dão. Não, a gente tem que quebrar essa. Nós todos estamos lutando por um mesmo objetivo. Né? Nós jogamos o mesmo campeonato, às vezes com camisas diferentes. O combate à criminalidade. Exatamente. Então, assim, nós temos que compartilhar essas informações, né? Não só a parte de levantamento, de inteligência, mas o próprio treinamento, para saber como agir e não for pego de surpresa, né? São situações bastante delicadas. Esses que vêm praticar uma situação dessa, um roubo a banco, como exemplo, eles vêm preparados. Eles estão estudando a gente, eles conhecem a cidade, conhecem a forma de como vão agir para fugir. Então, assim, nós não vamos estar lutando, né? Nós vamos estar combatendo pessoas sem conhecimento nenhum. A gente tem que aprimorar nossas técnicas também. Exatamente. Pessoal, Major Eduardo aqui no Estúdio do Valor Entrevista, falando desse simulado de assalto a banco que aconteceu na última semana e que teve o objetivo alcançado. Como ele está comentando, um dos objetivos é essa questão dos relacionamentos, de aproximar as forças policiais. Agora, uma pergunta mais técnica com relação ao plano de defesa. Depois desse simulado e tudo que vem sendo feito, esse plano está atualizado? Sim, esse foi também um dos objetivos, né? Não somente capacitar os policiais, mas nós dispormos de algo que tem uma metodologia, que foi feito um estudo, que nós sabemos quem da população pode nos ajudar, porque assim, não é somente obrigação, né, responsabilidade da polícia a questão da segurança. Pois isso está no código, na Constituição. É de todos nós. É um dever da polícia militar, mas responsabilidade de todos. E o cidadão lá no interior, ele pode colaborar. Como? Se ele tem uma empresa, ou se ele tem um trator, se ele tem um caminhão, e eu precisar bloquear aquele acesso, se eu consigo identificar que os bandidos estão seguindo por uma rota de fuga, eu tenho que tentar interceder lá. E a gente vai contar com esse apoio aí do particular, do cidadão. Né? Então, a gente tem que somar esses esforços aí no sentido de todo mundo para o mesmo objetivo. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao simulado. Você foi o cara que comandou ali, é meio que um xerife? Me explica sobre isso, porque a ideia do simulado foi tua. Trazer para a cidade de Gaspar, fazer essa integração. Como é que foi para você? Foi a primeira vez que você fez esse tipo de trabalho? Com certeza. Eu admito que você trabalhar com uma tropa, né, com um efetivo, um grupo bastante grande, porque eu estava com 70 policiais ali, né, de diversas forças. Como eu falei, Polícia Civil, Polícia Penal, Federal, Aeronáutica, Exército, enfim, é difícil. A escolha de fazer... Tinha até o pessoal do antibomba, né? Bomba? Sim, a escolha... Mas o pessoal do antibomba que veio para desativar um explosivo que supostamente foi deixado pelos bandidos e não estourou,
faz parte do simulado, Claro, né? Então a gente entrou em contato com o BOP, com o Cobra em Florianópolis, e o tempo resposta, né, foi todo levando para essa realidade. Eles chegaram, né, no amanhecer e foram lá e desativaram. Mas aquilo que eu estava falando ali, essa interação com as polícias ali é fundamental. Nós alcançamos o objetivo, o plano de defesa está sim atualizado, como você bem perguntou agora por último, e não só atualizado, né? A gente o testou. Exato. Funcionou. Uma coisa que me chamou a atenção, para quem está acompanhando a gente aqui no Valor Entrevista, é que, por exemplo, quando tu chama o BOP, eles saem de Floripa e chegam aqui, né? Sim, sim. A gente às vezes como se fosse mesmo a realidade, né? Sim. Eu achei assim, vai ter um simulado, já está todo mundo aqui na cidade, estão tomando um cafezinho aqui na esquina. Não. O bacana é assim, que é tão real que a equipe que escolheu a agência bancária, a equipe do BOP ali, que supostamente seriam os bandidos, né, os assaltantes, e eles escolheram uma rota de fuga, eles não falam para aquela equipe que tá vindo e vai nos apoiar. Cara, e isso é um treinamento, isso tem um treinamento para eles também, porque a partir do momento que os assaltantes, que são policiais nessa questão do simulado, eles pegaram o mato para se esconder, para fugir, para dar continuidade talvez no plano de fuga deles, uma vez que eles pegaram o mato ali e a informação que nós repassamos para o BOP de que nós estamos aqui, uma situação de assalto, tal, os bandidos foram para esse lado aqui. Esses que vêm de Florianópolis, eles vão treinar. Porque eles vão tentar fazer todo esse rastreamento lá. Então, assim, é uma interação não só com nós, alunos, né? E eu estava nessa função de xerife por ser o comandante da cidade e também na questão militar ali, eu era o mais graduado, vamos falar isso, a questão do pessoal entender, né? A questão de posto ali. Então, o bacana de tudo isso aí é trazer para o nosso treinamento, para o nosso estudo ali, que eu era aluno, né? Eu não sou somente o comandante da cidade. No curso, eu estava como aluno. Também. E eu estava com essa missão de ser o xerife daquela tropa, daquele pessoal ali, dos alunos, e também como comandante da cidade. Ali no meio, entre vocês, quando passa o simulado, porque foi um estresse, eu tentei conversar com o Major, ele falou, estou esgotado, está complicado ali, e tal. Estava cansado. Ali no meio, entre vocês, todo mundo aprovou, foi legal ali, Sim. Vocês gostaram? Nós tivemos um feedback ali, tanto dos instrutores, né, quando nós terminamos o simulado, terminamos os exercícios ali com a prisão dos agentes, nós retornamos para o quartel, para o batalhão lá, e a gente teve esse feedback dos pontos, né, positivos, o que eles analisaram e viram que estava funcionando, porque a todo momento que eu estava ali gerenciando essa crise, tinha um policial do BOP que fazia parte da instrução acompanhando para ver se nós estávamos seguindo os passos, Entendi. os passos que eles nos orientaram, que A eles nos avaliação era na hora. Então, assim, deu muito erro. A gente erra, né? Não tem como dizer assim, é um plano perfeito. A gente vai adaptando porque nós não sabemos qual é a cabeça. Nós não temos assim, o assalto vai ser aqui, vamos fugir para cá e vocês vão... Não. Eu pensei agora nessa pergunta, veio agora, olha só. Teve alguma situação assim que tu te deparou e falou, cara, isso aqui eu não tinha pensado. Aconteceu isso? Acontece porque assim, ali são várias cabeças, né? Eu tinha um apoio de outros policiais, figurando como se fosse o meu subcomandante, ali, todo o staff que nós temos ali para a questão logística, que não basta assim, eu vou atrás dos bandidos. Sim. Mas como? Eu tenho que pensar na troca de turno, porque isso aí pode se estender. Pois é. Não é só 5, 6 horas ali, como foi o exercício, mas isso perdura dias, semanas. Né? Tem situações aí em outros estados que os caras ficavam 15 dias, 20 dias no mato. Então, assim, eu tenho um efetivo e eu tenho que entregar uma resposta com policiais descansados. Eu tenho que fazer essa mudança de turno ali. E a questão logística também de alimentação. Né? Um exemplo, que eu tive que correr atrás disso aí. Então, tem detalhes que às vezes a gente falha em alguma questão assim. Sim. E recebe uma dica, uma sugestão, vamos fazer assim, o que vocês pensam em fazer dessa forma? E vai ajudando. Eu lembrei agora do caso do Lázaro, né, cara?
Sim. Que foram, 23, 24 dias do cara no meio do mato e as forças policiais não achavam o cara e já estava colocando até em xeque a estratégia policial, porque, Sim. no meio do mato o cara não acha, o cara não tatu, tá escondido aonde, né? Não, mas tem cara que é mateiro, tem cara que conhece Que a entende, região, né, cara? cresceu naquele lugar lá e ele tem, digamos assim, um curso de sobrevivência natural, né? Né? Então, a gente às vezes quando é testado, quando é colocado numa situação dessa, que a adrenalina tá a 1000, você faz coisas assim que você não espera. Né? Por isso que tem que treinar, por isso que tem que testar. Sim. Major, e os próximos passos da PM aqui na cidade de Gaspar? Continuar prestando esse bom serviço que a gente espera sempre prestar, né? Isso é o básico, é o mínimo que eu tenho que oferecer. E questão assim de mais política, estratégia, o que nós temos para fazer. Eu até acabei citando na nossa conversa ali. Por que foi escolhido Gaspar? Primeiramente, o Coronel Pedro, mandar até um abraço, o Coronel Pedro Machado, que comandou já Gaspar e hoje é o meu comandante. O Coronel já esteve aqui com a gente. Um abraço, Pedro. É o nosso comandante do batalhão em Brusque, né? A companhia está ligada a Brusque. Mas ele que disse, Eduardo, já que você é o xerife lá de Gaspar e nós precisamos de uma cidade para fazer o simulado, pode ser Gaspar? Não, vamos dar um jeito, vamos fazer lá. Mas o curso em si se deu em Brusque justamente porque eu não tenho condições de fazer um curso desse aqui em se tratando de infraestrutura. Entendi. O nosso quartel ali é pequeno ainda. Eu não tenho uma sala de aula, eu não tenho um alojamento suficiente para acomodar 70 policiais. Né? Tenho até que agradecer aqui, aproveitar a oportunidade, o pessoal da FIP foi muito solícitos, né? Lá da FIP em Brusque, que disponibilizou alojamentos, né? Quartos para os policiais que vieram de fora. Bacana. Para a gente, porque era pauleira. Começava o curso às 7 horas da manhã e ia até tarde da noite, né? Entendi. Então, para cada um ter que retornar para suas cidades, fica inviável. Qual é a necessidade hoje de Gaspar, então? É ter um espaço maior? Sim, sem sombra de dúvidas, esse é um dos objetivos que eu tenho, né, como comandante aqui, a gente tentar construir algo novo, maior, né, não só para a questão de, tá bonito, não, muito pelo contrário, eu preciso dar um suporte para o policial, para a questão de conforto, né, uma boa instrução numa sala de aula. Nossa, eu quando preciso fazer alguma instrução, eu tenho que me socorrer, graças ao pessoal da OAB ali, um prédio próximo, que nos fornece um espaço, mas ficar pedindo ali emprestado. No fórum, né? Próximo do fórum. Nós temos, inclusive, nós ganhamos, né, graças ao município, a gestão anterior fez uma doação, passou na Câmara de Vereadores. Tem terreno, é isso? Temos um terreno exatamente do lado do fórum. Tá? A Polícia Militar já recebeu esse terreno, né? Doação do município. Então aí o jogo é o seguinte, unir poder público agora, prefeito, classe empresarial. Eu recebi aqui o deputado Gercê Lopes mês passado, que é um cara que apoia muito a segurança. Então, deputado, também tentar de alguma forma viabilizar isso aí. Eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Gercê Lopes nessa última visita que ele teve aqui em Gaspar, né? E expliquei, né, a nossa necessidade. Ele vai viabilizar dentro da medida possível, né, o que tiver ao alcance dele ali. Mas a ideia é justamente essa, nós construímos um novo quartel, mas para isso eu preciso da força política. Né? Queira ou não, os empresários são muito fortes. Nós somos a 20ª economia do Estado. Pois é. Então, assim, é uma cidade que está em expansão, está crescendo, e a gente tendo um quartel maior, eu, quem sabe, consiga transformar uma companhia em um batalhão e, consequentemente, virão mais policiais. Claro, então tá aí a importância de ampliar essa rede e trazer todo mundo para o jogo. Então, para você que está nos assistindo, conversa com o Major, vai lá, ali do lado da Policlínica, do lado do Corpo de Bombeiros ali, tu pode receber o pessoal ali? Sim, o prédio onde nós estamos hoje, no quartel ali, exatamente do lado do Corpo de Bombeiros, que era, onde é a Polícia Militar hoje, ele já foi o Corpo de Bombeiros. Por isso é que a garagem é mais alta, para a questão de estacionamento dos caminhões de bombeiro ali. É um prédio bom, mas não é o ideal, não é o adequado
para os nossos objetivos hoje. Mas o que a gente pode fazer é, se nós conseguirmos conquistar, né, uma construção, ganhar essa construção aí de um novo prédio, onde é a Polícia Militar hoje, a gente passa para o município. Entendi. A Polícia Militar pode fazer essa doação para o município. Aí o prefeito pode optar em adequa para o que quiser. Usar para o Ditran, ou ali, já que tem a policlínica ali, usar para a Secretaria de Saúde, enfim. Nós conseguimos conquistar esse novo prédio da Polícia Militar, a Polícia Militar doa o antigo prédio. Perfeito. Major, papo esclarecedor, gostou? Muito. O canal está sempre aí de portas abertas, o que tiver de novidade, a próxima coisa que tiver aí, tiro, porrada e bomba, se precisar divulgar. Contem conosco, sempre que ficar qualquer dúvida, a gente está aí para tentar esclarecer. E claro, né, passar um recado para a população para apoiar, né, para acompanhar as redes sociais também da Polícia Militar, porque ali tem bastante informação e não se assuste, às vezes acontece o simulado. Nós faremos mais vezes, com certeza. Perfeito. Major, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Tá? Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Este foi Major Eduardo, aqui o comandante da Polícia Militar da cidade de Gaspar, falando desse simulado de assalto a banco que aconteceu na última semana. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.